Olá, meu nome é Marcelo Melado e eu havia informado a vocês que o mês de março seria todas as quartas-feiras o mês do gabarito. Muito bem, no vídeo anterior eu vou deixar aqui em cima no card o link para que vocês possam acessar. Eu fiz esse gabarito utilizando a própria chapa da serra de bancada como base para que eu ganhasse mais milímetros na altura de corte. Mas cada gabarito tem a sua função. Dessa vez eu vou fazer um utilizando uma chapa de 6 milímetros e, claro, modificando o sistema de corte, que aqui eu faço o corte de 45 graus para poder prender o meu marcador da madeira, onde eu consigo aqui poder deslizar e marcar o tamanho do corte que eu preciso. Claro que ela serve para fazer rebaixo, cortes em ângulo, uma série de atividades eu posso utilizar com esses gabaritos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Você não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, em dúvidas de carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Eu otimizei bastante esse vídeo e eu procurei não mostrar os cortes, porque os cortes são em linha reta, a utilização da própria bancada, e na verdade eu quis otimizar o tempo e passar mais informação e diminuir o tempo do vídeo, que o vídeo anterior acabou ficando um pouquinho longo. E claro que para a pessoa que está iniciando, não conhece, é muito importante, e eu acho que vale muito você ver esse vídeo anterior para você verificar muitos detalhes que ali eu passei. Mas aqui eu me atentei mais a mostrar como é que monta esse gabarito, de que forma ele vai utilizar, que você pode utilizar para que você venha otimizar o uso da sua serra de bancada ao máximo, ok? Muito bem, eu vou passar as medidas, o que eu fiz e os equipamentos que eu vou utilizar para fazer esse gabarito, que é um gabarito, um crosscut série, que é um trenó, e aqui eu estou utilizando uma chapa de 6 milímetros. O tamanho pode variar de acordo com cada serra de bancada, de acordo com a sua necessidade. Eu tinha essa chapa e acabei reaproveitando essa chapa. Inclusive aqui no canto eu acabei chanfrando porque tinha um pedacinho quebrado, eu queria utilizar ela. Não há necessidade, você pode cortar quadrado. Esse tamanho tem 66 centímetros por 66,5. Isso é o que eu vou utilizar para fazer o meu trenó. Essa chapa de 6 milímetros, ela vai ficar resistente à medida que eu vou fazendo a estrutura dela. E eu quero também não perder muito corte aqui, principalmente na questão de milímetro com relação à bancada. Muito bem, passei essas medidas, lembrando que a chapa é de 6 milímetros. Eu vou precisar de um parafuso de 1/4 e um manípulo fêmea. As medidas desse parafuso, eu tenho da base da cabeça até o finalzinho dela, eu tenho 5 centímetros. A espessura da rosca, 6 milímetros. E a espessura da cabeça do parafuso, 10 milímetros. Vou passar a medida aqui também do manípulo fêmea. Aqui eu tenho 5 centímetros de manípulo. Você pode fazer também um manípulo de madeira, não há necessidade. E uma argoela para eu poder colocar no meu marcador de distância de corte. Vou precisar de uma base. Essa base pode ser quadrada, não há problema nenhum. Eu acabei chanfrando aqui e fazendo uma graça aqui, alguns cortes, apenas como designer, mas na verdade o que importa é o final, para que você dê resistência na madeira. Depois eu vou precisar da minha parede de corte, e aqui é onde eu vou simular o trilho T-Track. Para quem não conhece o trilho T-Track, esse é o trilho. Então, normalmente o parafuso vai aqui dentro e ele vai preso e você desliza. Eu colocaria esse trilho aqui, faria um rebaixo, eu colocaria esse trilho aqui. Mas não é um trilho barato. Então, o que acontece? Você não vai fazer o seu trenó? Claro que vai. Então você acaba simulando isso daqui na madeira. Então eu vou fazer um rebaixo aqui na tupia. Esse corte eu vou fazer com vocês, vou mostrar como é que é feito, para que eu consiga mergulhar a tupia o suficiente para eu poder passar o parafuso, ou seja, para ele poder ficar mergulhado na madeira
o suficiente para eu poder colocar a outra madeira por cima para poder simular esse trilho T-Track, ok? Claro que quem quiser adquirir, pode adquirir um trilho desse, não é barato, normalmente ele vem em par e você acaba pagando um pouquinho caro por ele. Então nós vamos simular aqui para que a gente consiga baratear o custo do nosso carrinho, do nosso trenó, e não deixamos de fazer ele e utilizá-lo, ok? Então vamos lá. As medidas de cada peça. Essa peça vai ter que acompanhar a outra opção, que são 66 centímetros, ou seja, é do mesmo tamanho da minha base. Aqui é a mesma coisa, 66 centímetros. A minha parede aqui, a minha espessura, ela tem 4,5. E aqui a mesma coisa, 4,5. Estou passando essas medidas, mas ela pode variar dependendo do material que você tenha. Eu tinha esses caibros de pinos, acabei aproveitando eles para poder fazer. Acabei aplanando essa madeira para que ela pudesse ficar reta. Porque é muito importante que quando você faça essa parede, ela tenha 45 graus da parede com relação à chapa, para que você não faça corte errado ou corte fora do esquadro, ok? Então vamos lá. Para eu poder simular esse trilho T-Track, eu vou fazer o rebaixo e vou colocar duas madeiras coladas nas extremidades com o corte o suficiente para poder passar o meu parafuso de 6 milímetros, ou seja, essa distância aqui, esse rasgo tem que ser 6 milímetros, então eu corto duas madeiras. Quais são as medidas dessas madeiras? 3,5 centímetros e a maior tem 5,5 centímetros. Essas medidas elas podem variar de acordo com a altura que você faça o seu gabarito. O importante é que a espessura seja o suficiente apenas para passar a rosca, ok? Bom, essas medidas que eu passei são medidas para o meu caso. Para você, o importante é dependendo da altura ou do material que você vai utilizar. Lembrando que a espessura é da rosca, do parafuso. Ou seja, no caso aqui eu estou usando um parafuso de 6 milímetros. Se você usar um de 8, você tem que deixar o rasgo, a distância desta base de 8 milímetros. Ele tem que passar normalmente. Eu vou mostrar como é que funciona na prática. E, não menos importante, os trilhos, ou seja, que vão nos rebaixos, nos rasgos da serra de bancada, para poder ficar fixa a minha base, o meu trenó, e eu poder deslizar ele. Eu vou dar uma dica de como é feito, no vídeo anterior eu já fiz isso, mas eu vou informar novamente como você faz a medida. Lembrando que cada serra de bancada tem as suas medidas e tem as suas profundidades. No vídeo anterior eu mostrei como é que você faz isso com o paquímetro. Vou mostrar novamente, e se porventura você não tiver um paquímetro, como é que você faz para fazer as medidas. Existem outros recursos que você pode utilizar também, como por exemplo o esquadro combinado, que eu vou passar também essa informação. Para fazer esses trilhos, que vão aqui na minha base, ou seja, eles vão servir para poder deslizar o meu trenó, eles têm que ter exatamente a mesma medida do trilho e a profundidade exata da serra de bancada, ou seja, eu não posso ter nenhum empecilho para que ele bata ou impeça a circulação de qualquer objeto. Ele tem que estar exatamente no mesmo nível da serra de bancada. E para fazer isso, existem uma série de recursos para que você faça a medição deste trilho. Novamente, lembrando que cada serra tem distâncias diferentes, profundidades diferentes, ou seja, depende de cada serra de bancada. Nesta serra de bancada da DeWatt, as medidas são as seguintes. Como é que eu faço para fazer, por exemplo, com o paquímetro? Então eu vou pegar a parte de cima do paquímetro, eu vou encostar aqui no meu rasgo e vou prender o paquímetro. Essa distância eu transfiro para a régua que tem na serra de bancada. Toda serra de bancada tem essa fita métrica. Então você consegue medir. Eu transfiro isso para cá, regulo a minha régua até a posição da serra, para que eu consiga ter a largura exata desse trilho e efetuo o corte
com relação à largura. Depois que eu fiz a largura, como é que eu vou fazer a profundidade? Eu destravo, uso essa parte de baixo do paquímetro e mergulho ele. E travo novamente. Essa distância é a profundidade que eu tenho que ter. Então como é que eu faço? Eu vou levantar minha serra. Você tem a parede, no meu caso esquerda, parede direita de frente para a serra. Eu vou pegar aqui na parede da direita, ou seja, que está mais próximo à serra, lembrando que a espessura dessa serra é de 3 milímetros, eu vou encostar esta parte na serra e encostar o guia aqui. Então eu tenho exatamente a profundidade que eu preciso para poder encaixar o trilho e ele ficar na altura exata da serra de bancada, para eu poder colar minha base aqui e fazer o deslize do trenó. Isso é feito com o paquímetro. Como é que eu utilizo um esquadro combinado? O esquadro combinado não tem a opção de abrir e encostar. Eu não consigo fazer igual ao paquímetro. Então o que eu faço? Eu procuro encostar aqui nessa parede e verifico aqui os milímetros que tem. Essa medida que eu não preciso usar esta base, apenas eu quero saber a distância, eu transfiro esse número para cá, para a régua, para poder fazer o mesmo corte. Com relação à profundidade, eu encosto o meu gabarito. Nesse caso, existe um trilho, é como se fosse um trilho Tretrec, que é esse trilho que eu estou mostrando para vocês. A serra, ela tem um rebaixo e um rasgo um pouco maior na base. A serra de bancada é a mesma coisa. Eu não posso usar a parte mais funda dela, porque se eu fizer a medida eu vou ter diferença. Então existe aqui um relevo, onde forma um outro rebaixo dentro desse rebaixo principal. Eu encosto nesse relevo e mergulho. Aqui eu tenho exatamente a medida da madeira para eu poder fazer o mergulho. E aí eu consigo fazer o corte. Eu transfiro novamente, encosto aqui na minha parte direita da serra, eu de frente para ela, e encosto a minha régua. Essa vai ser exatamente a mesma profundidade. Pode acontecer de no começo você errar o corte, cortar maior ou cortar um pouco mais para cima. Isso acontece e vai acontecer. Isso é questão de prática. Com o tempo você consegue acertar esses cortes e começa a ter experiência o suficiente para poder acertar o corte na primeira. Eu errei muito no início, então posso confirmar para vocês que não fiquem chateados, faça novamente o corte até você conseguir acertar. Ou então, fez o corte, cortou a mais, procura desgastar um pouquinho de cada vez para que você consiga acertar esse corte. E até que você pegue prática e consiga fazer no primeiro corte o acerto. Ok? Muito bem. Com a fita métrica, faço a mesma coisa. Encosto a base da fita na parede e verifico a distância. Muito bem, eu sei que eu tenho 1,9 milímetros. Então eu vou pegar esse 1,9 e vou transferir para cá. E aí eu consigo, encostando a régua, a hora que eu trouxer a minha régua para cá, a minha parede dela vem aqui, a distância da régua para a serra, 1,9. Como é que eu faço aqui para pegar essa medida? Segue o mesmo padrão, procura fazer a mesma coisa, encosta na base, mergulha a fita métrica, trava ela e você tem exatamente a mesma medida. A fita métrica vai sair da mesma forma, encosto aqui na base onde eu preciso fazer o corte, aproximo a parede do meu guia e eu vou ter a mesma distância de profundidade para que eu consiga fazer o meu corte. Ou seja, existem diversas medidas que você pode fazer no caso de não ter um paquímetro. O paquímetro é o mais preciso, o mais exato, mas se você não o tiver, não é empecilho para que você faça. A mesma coisa o metro. Eu encosto sempre na parede e faço a medida. Então eu estou vendo aqui que eu tenho 1,9 milímetros. Eu vou transferir essa medida para cá. Então eu puxo minha régua até 1,9 milímetros e faço o corte da largura. Ok? Profundidade. A profundidade no metro eu não tenho muita opção.
Então eu mergulho o meu metro. Uma dica aqui é você pode pegar uma régua ou alguma outra madeira que você faça aqui, você consegue marcar para você ver aonde está o risco. Coloca aí a madeira atrás e você consegue ver exatamente aonde está o risco. Pode talvez te auxiliar para você fazer a medida da profundidade. No metro a mesma situação. Você encosta o metro, verifica qual é a medida de 1.9 e faz o rebaixo. E encosta o teu guia. Encostou o teu guia, vai fazer o corte. No vídeo anterior eu mostro, eu dou uma dica. Quando você está muito próximo do guia e da serra, o empurra-pau normalmente ele vai pegar na serra, porque é exatamente a mesma profundidade do empurra-pau, a não ser que você tenha um outro empurra-pau um pouco mais fino, mas mesmo assim improvisado, toma cuidado na hora de empurrar. O ideal é que você faça na área de segurança o corte até um certo ponto, pare numa distância segura para que você possa puxar, inverta e termina o corte, para que você consiga fazer esse corte, porque ele está muito próximo do marcador, está muito próximo da régua aqui e existe um sério risco aqui de acidente. Então quando você for empurrar com um empurra-pau ou um paliativo para poder empurrar, toma muito cuidado, certifica que você tenha muito cuidado, sempre põe a mão bem depois da serra para que você faça o empurre da madeira com maior segurança. Mas se você não tiver esse empurra-pau, faça desta forma: empurra, puxa, inverte a madeira e termina o corte. Você consegue fazer um corte limpo com a mesma profundidade. Um outro ponto que eu esqueci de falar é uma madeirinha que você vai utilizar para fazer a marcação. Encontra o centro da madeira e faça o furo. Uma dica para você que está começando: eu fiz uma marcação aqui de 3 centímetros do topo até 3 centímetros, que é aqui aonde, daqui para baixo, aonde eu vou fazer o rasgo de 10 milímetros que eu preciso acomodar a cabeça do parafuso aqui dentro. Então é daqui dos 3 centímetros para baixo que eu vou fazer esse rasgo. E eu preciso do meu marcador. Então o que eu faço? Corto uma madeira um pouquinho maior e mais próxima desse rasgo onde vai passar o parafuso. Por que isso? Porque fica difícil você calcular o buraco da madeira com relação à distância que você vai fazer a profundidade. Então procura colocar um pouquinho mais. Depois que você fixou o parafuso aqui e colocou a madeira no devido lugar, não tem problema que você passou. Usa um lápis, marca a madeira, tira ela e faz o corte, ou seja na serra de bancada, ou com serrote japonês, uma serra, seja lá qual for o recurso que você tiver. E você vai ter a madeira bem rente e não vai ficar quebrando muito a cabeça para fazer o cálculo. Ou às vezes até não vai conseguir encontrar o centro correto e você acaba fazendo o furo e acaba ficando uma diferença. E depois você tem que tirar embaixo de qualquer forma. Então procura cortar um pouquinho maior, como por exemplo eu fiz aqui, e depois eu acomodo e faço o corte. Isso não é gambiarra, isso daqui é uma forma de você não errar e não perder madeira e não perder tempo, ok? Então vamos agora para fazer o rasgo na madeira, e no caso aqui eu vou utilizar uma tupia invertida. Você pode utilizar uma tupia fresadora, que é o que eu tenho aqui, só que ela está invertida. Eu encosto na base com o suporte e vou fazendo o rasgo. Eu tenho a tupia invertida, eu vou posicionar ela na régua e vou passar para poder fazer esse rebaixo. Vou mostrar para você como é que é feito esse corte agora. Desse outro lado da minha serra de bancada, eu tenho a minha tupia invertida. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo quando eu fiz esta tupia invertida. Essa tupia invertida ela é manual, eu uso o próprio recurso da fresadora para poder subir e descer. Existem recursos de eu automatizar, enfim, mexer mais configurações. Futuramente eu vou estar mudando esta base e aí eu vou mostrar para vocês no vídeo como é feito todo o sistema de automação para que ela suba e levante automaticamente na medida que eu vá usando o próprio recurso da chapa. Existem outras chapas também, mas aí eu passo essas informações mais para frente. Muito bem, aqui está a minha serra, a minha tupia invertida.
Como é que vai funcionar? A distância desta lâmina até a minha régua tem 3 centímetros. Eu medi aqui o corte dela, a pontinha do corte até a régua são 3 centímetros. Exatamente os 3 centímetros que eu marquei daqui para baixo. Então é daqui para baixo que eu vou fazer o meu corte. Então eu faço um risco na madeira para eu ter uma referência e eu vou posicionar e pressionar ela na base e vou passar ela por toda a fresa. Como é que eu faço essa medida da altura e profundidade? Eu vou pegar o parafuso, vou marcar a distância, passar um pouquinho da cabeça do parafuso. Então eu uso o esquadro combinado. Muito bem, travo o meu esquadro combinado, encosto ele na chapa e apoio ele na fresa. No caso aqui eu já tinha configurado para poder adiantar. Mas é essa altura que eu vou levantar a minha fresa, que é a altura suficiente para poder mergulhar a cabeça e eu poder colocar a outra madeira por cima para poder simular o trilho T-Track. O parafuso tem que passar bem justo e mergulhado o suficiente para poder entrar com a outra madeira, que é o que eu vou fazer agora. Encostar aqui essa madeira e encosto essa madeira aqui. Dessa forma, eu simulo o T-Track. Essa distância tem que ter 6 milímetros, que é exatamente os milímetros da rosca. Então agora eu vou colar para poder usar a minha parede, que já está quase pronta. Bom, devidamente colado. Mais um teste. Lembrando que o parafuso tem que passar justinho a parte da rosca, os 6 milímetros. E agora eu vou usar aquela outra madeirinha que eu tinha cortado um pouquinho maior para poder pegar as medidas agora. Então o que eu vou fazer? Ponho o parafuso. Ponho a madeira. Bom, lembra que eu havia dito? Independente do tamanho, não tem como eu errar o furo. Eu ponho uma vela para não machucar muito o parafuso e vou fazer o aperto da peça. Uma dúvida que eu tinha há muito tempo, eu me questionava. É muito fino essa parede, essa madeira, esse espaço é muito pequenininho. Será que ele prende o suficiente? Na hora de eu apertar, eu não vou quebrar, porque o trilho T-Track é um alumínio. Então ele tem mais força e mais resistência. Veja, o aperto aqui é apenas para travar a peça na madeira. Essa parte aqui, independente de você lixar, fazer o acabamento, ela vai aderir na madeira. Então um simples toque de aperto é o suficiente para você deixar ela bem presa. Então não há necessidade de você forçar muito a manopla aqui, o manípulo. Então não há necessidade de você fazer nenhum aperto a ponto de quebrar a madeira. E eu estou apertando bastante aqui, então ela tem bastante resistência. O ideal é apenas um aperto o suficiente para que a madeira fique posicionada e quando você for passar o trenó, ele consiga fazer a marcação do tamanho da madeira que você quer, ou caso você não queira fazer um corte maior, tira e usa a parede. Então agora eu vou montar o trenó para vocês verem como é que funciona ele montado. Uma dica aqui, quando você posicionar a madeira para poder fazer o corte rente, se você tentar fazer no olho, você corre o risco de cortar ela torta e não ficar rente. Você precisa que ela esteja bem rente aqui a madeira para não sair fora da base. Então você encosta o esquadro. Agora você tem certeza de que ela está certa. Com o lápis você vem aqui e marca aonde você vai ter que fazer o corte. Vou começar a montar agora o trenó. Para eu colocar o trilho, eu preciso elevar um pouquinho ele para poder colocar a chapa e ele fazer aderência com a cola e depois o parafuso. Eu vou usar aqui umas arruelas que caibam, claro, aqui no meu trilho. Pode ser moeda também, não há problema nenhum. Para eu poder
suspender um pouquinho o meu trilho. Então eu encaixo ela aqui e posiciono o trilho. Então ele ficou um pouquinho mais elevado. Nesse caso do trenó, o importante é que você tenha o trilho por toda a extensão da sua mesa da serra de bancada. Pode passar um pouquinho, não tem problema, mas o ideal é que você tenha esse trilho completo. No anterior, que eu mostrei usando a própria base, eu não precisava, porque ele já não tinha base, então não havia necessidade de eu fazer dessa forma. Aqui, como eu vou usar a madeira por sobre a chapa da serra, eu preciso ter todo o trilho para que ele fique mais estável em cima da minha serra. Bom, feito isso, eu vou posicionar a madeira em cima. O ideal é que você use a própria régua para você guiar e ter certeza que você está no esquadro de 100%. Esta parte, a parede, onde eu simulo também o T-Track, onde vai passar o meu limitador de corte, o ideal é que ele seja por último, para que você consiga fazer o corte e fazer o esquadrejamento da peça. Então como é que vai funcionar agora aqui? Eu vou posicionar o meu trilho, vou passar cola por toda a extensão do trilho. Eu não preciso passar cola nessas pontinhas, é só até onde termina a base, é realmente onde vai colar a chapa. Para que o trilho não ande, o ideal é que você faça esse posicionamento da madeira. Encosta a madeira aqui, tenha como base o início da serra e vai tombando a chapa desta forma. Pressiona a cola. Você pode usar um pinador aqui para fazer a pressão e segurar a madeira e depois lá por trás fazer o parafusamento. Ou pode, se no caso você não tem um pinador, bota um peso aqui em cima e deixa secando por alguns minutos para que você possa tirar a peça. Depois que a cola secou, você tira a tua base, inverte ela. Aqui eu pinei, mas você pode colocar com parafuso também. Uma cola é uma cola forte, não há necessidade de eu colocar parafuso. O que eu vou passar aqui? Eu vou usar o pincel, que é mais fácil para poder espalhar. Eu estou usando aqui uma cera, estou passando um óleo mineral com a cera de carnaúba. Depois eu dou uma enxugadinha para que ela possa deslizar melhor no trilho e eu não ficar com ela presa na base. Então eu passo por toda a extensão do trilho. Pode passar com uma esponja, pode passar só a cera, aí fica ao teu critério. Uma vez feito isso, eu vou testar para ver se ela está, independente da posição que eu ponho, ela tem que entrar no trilho. Ó, perfeito, ela está correndo. E eu não estou usando nenhuma base, estou usando a própria madeira para poder empurrar. É isso que eu preciso. Muito bem, feito isso, eu posiciono a minha base, encosto novamente a régua, travo, porque agora eu vou colocar esta parte. Eu vou colar ela aqui. O importante é que você espalhe bem a cola, principalmente nas pontinhas da madeira, onde você quer que realmente faça uma boa aderência na madeira. Vale a mesma regra, não coloca pino aqui no meio e nem parafuso. Eu vou puxar o meu trenó porque eu vou levantar a serra para poder fazer o corte e eu vou passar com a serra a mais ou menos um palmo da minha base para eu poder esquadrejar aqui e deixar em 45 graus, tanto um lado como o outro. Uma vez feito o corte,
A gente vai agora fazer o quê? O esquadrejamento da peça, da base, para a gente poder fazer o corte. Então aqui está a minha parede principal. Essa peça tem que estar muito bem esquadrejada e 45 graus exatamente da serra. Como eu posso fazer aqui? Vou usar um esquadro para eu poder me orientar. É óbvio que eu estou usando a régua, então, como está bem cortado, bem esquadrejado o topo, fica mais fácil fazer o esquadrejamento. Eu confiro do outro lado para saber se eu tenho os mesmos 45 graus. Está perfeito. Feito isso, você pode fixar a tua base. Vamos supor que você não tenha a régua. Se você fizer um furo desse lado e prender a base e depois ir posicionando ela, também dá certo. Nesse caso eu tenho a régua, então eu vou usar a minha régua para fazer a fixação dela. Lembrando que a parte de 3 centímetros que eu havia marcado, ela fica para cima para que eu consiga ter um maior corte aqui embaixo. Bom, agora eu vou para a finalização da peça. Vou fazer o corte no máximo até essa linha, até por questões de segurança. O ideal é que você também não corte toda ela, porque na verdade essa peça serve para dar sustentação nas pontas para que não deixe ela solta. Esses cortes feitos na madeira, eu já tinha alguma parte lascada, então acabei cortando, querendo reaproveitar essa madeira, essa perfumaria, mas não há necessidade. A madeira pode ser reta, igual essa, que seja da mesma altura. Não precisa ser nem da mesma espessura, pode ser um pouco mais fina, porque eu falei, isso daqui serve só para dar base na ponta da madeira. A chapa que eu estou utilizando é uma chapa de 6 mm, então eu perco 6 mm de corte, porque eu não estou usando mais a chapa da serra de bancada, eu estou usando essa madeira como base para eu poder fazer corte. Ela me dá mais autonomia de corte, principalmente se eu precisar apoiar uma outra madeira. Então eu consigo apoiar a madeira aqui e fazer o corte. Então eu vou colocar agora o meu parafuso no trilho. Que aqui eu simulei um trilho T-Track. Ponho o limitador, uma argoela só para não forçar. Esse manípulo ele é de plástico, ele é barato, fácil de ser adquirido, mas você pode fazer ele também de madeira. Eu tenho essas peças aqui, então acabo que aproveitando elas para fazer esse tipo de situação. Lembrando do aperto, você não precisa pôr muita força. É apenas um toque na madeira, o suficiente para poder prender ela. E seja o que você precisar cortar, você consegue cortar todas as madeiras do mesmo tamanho. Lembrando que aqui também vale a mesma regra, tá? Procura sempre manter apenas um fiozinho de corte o suficiente que você sinta que vai cortar a madeira, transpassar a madeira, para que você faça o corte. Quanto menos exposição com a serra, melhor. Você aqui no caso não tem a régua, então você está se expondo totalmente na lâmina de corte. Então o ideal é que você tome bastante atenção. Esse gabarito você pode ter duas opções, como um gabarito que eu tenho, que eu acabei angulando a serra e faço o corte. O problema é que quando você angula, você cria uma fissura maior aqui. Então de repente se você quiser fazer algum corte reto ou alguma outra opção, você perde essa referência de linha e você acaba ficando com um vão um pouquinho maior. De repente você precisa cortar um filetezinho de madeira, ela acaba aqui entrando nesse vão e vai lá para dentro da serra. Eu recomendo que se você precisar angular, tenha um outro gabarito. A ideia do gabarito é que você tenha precisão e produção. Então se você puder fazer um outro gabarito e angular a serra, trazer ela para 45 graus, seria o ideal. Eu consigo fazer um rebaixo, ou até mesmo cortar madeiras do mesmo tamanho.
E se eu precisar cortar outras madeiras, eu simplesmente vou mudando de posição o meu trilho. Mais um gabarito finalizado. Não é porque eu não tenho o trilho T-Track que eu não consigo simular algo parecido e fazer um gabarito com baixo custo para que eu consiga utilizar os recursos ainda maior do que eu tenho na própria serra de bancada. A ideia dos gabaritos é que facilite o seu dia a dia de produção, de velocidade nas suas peças e padronize os cortes, porque eu consigo selecionar os tamanhos e cortar todos eles do mesmo tamanho. Cada um tem a sua função. A vantagem desse é que eu consigo colocar um caibro, por exemplo, maior, e eu tenho a própria chapa para poder deslizar o trenó, fica mais fácil o corte. Esse vai direto na chapa, mas tem suas funções. Aqui eu consigo levantar um pouco mais a serra para poder ganhar corte. Quando usar um, quando usar outro. Depende da sua necessidade, depende do que você vai fazer e qual é a sua obra. Você vai escolher qual é o melhor para que você faça. Eu fiz os dois modelos porque quando eu preciso de um corte com uma elevação um pouquinho maior da serra, eu uso a própria chapa e não tenho necessidade de perder 6 milímetros de corte. Ambos os gabaritos são simples de serem feitos, baratos, são peças baratas de serem adquiridas e você consegue aumentar ainda mais os recursos da sua serra de bancada. Tente fazer, não é difícil. Às vezes você vai errar na primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira, não desanima. Quando eu comecei, eu também tinha as mesmas dificuldades e as mesmas dúvidas, principalmente nesses trilhos, quando eu ia fazer o aperto. Poxa, se de repente eu apertar eu vou quebrar. Testa, experimenta, é madeira, errou, faz de novo. Você tem possibilidades de correção, desafie-se. Não tenha medo de errar. O medo, às vezes, faz a gente deixar de produzir peças que a gente tem capacidade, mas por medo você fica bloqueado. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, se você gostou, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, em Dúvidas de Carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!